Estamos às vésperas da grande final do Campeonato Pernambucano. Capítulo 2, jogo de volta, Náutico e Sport nos aflitos. Nesse vídeo, a gente vai recapitular tudo o que aconteceu desde o primeiro capítulo desse confronto. Desde o 3-3 na Ilha do Retiro, entre Sport e Náutico. O foco desse vídeo é da Ilha do Retiro até a véspera da decisão. Como aquele jogo impactou na preparação, no roteiro, no planejamento, na estratégia do Náutico. Como aquela partida impactou em uma semana de maior turbulência no esporte. Inclusive numa semana em que a preparação foi quebrada pela necessidade de uma viagem até o Espírito Santo, de uma partida que acabou fugindo do controle na Copa do Brasil, uma vaga que foi decidida nos pênaltis. A temperatura do lado do esporte, em torno do treinador Roger, subiu a um patamar quase que irreversível. Enquanto no Náutico, parece que nesse domingo a gente vai ter um jogo da 10ª rodada do Campeonato Estadual e não a decisão, tamanha a diferença entre a tranquilidade de um lado, a intranquilidade do outro. Eu sou Fred Figueroa, estarei nesse programa ao lado de Lucas Liozzi e de Atos Gildo. Lucas, no jogo passado, o saldo final, o primeiro comentário que eu fiz, ainda no Twitter, foi de que, assim que acaba o jogo, as duas torcidas fazem uma reflexão, um amigo olha para o outro e diz assim: meu irmão, como é que a gente não ganhou esse jogo? E 10 segundos depois, as duas torcidas fazem uma outra reflexão: ufa, não perdemos esse jogo. Eu acho que foi um sentimento comum, obviamente, por linhas tortas, por rotas diferentes, mas eu acho que lá no fundo, o torcedor do Sport que lamentou profundamente sofrer aquele terceiro gol do Náutico no apagar das luzes, ele sabe do que escapou no primeiro tempo. E vice-versa, né? O torcedor do Náutico que explodiu comemorando aquele terceiro gol, ele sabe o que desperdiçou no primeiro tempo, Lucas. Perfeito, Fred. Esse foi o sentimento. Eu estava no jogo, né? E obviamente, o gol ali do 3-3 foi um banho de água fria generalizado. Eu saí do estádio, todo mundo ali que estava ao redor saiu do estádio sentido. Eu me lembro que eu estava descendo as cadeiras e um torcedor tentou puxar um casar ali. Não teve tanta resposta. Sempre tem ali, você está saindo, você puxa um casar, a torcida vem junto e tal. Então não teve tanta resposta. Aquilo para mim foi um termômetro de como a torcida estava saindo do estádio. Mas eu tenho um hábito que eu posso assistir o jogo em 90 minutos na televisão ou no estádio, passo um pouco o jogo, eu assisto os melhores momentos. Eu chego em casa, paro para ver os melhores momentos, é a primeira coisa que eu faço. E quando eu parei para ver os melhores momentos novamente, eu já tinha essa sensação de como foi o primeiro tempo, o volume que foi o primeiro tempo. E ali eu disse, meu amigo, podia ter acabado aqui. E você volta um pouco para a realidade e dizer que o Sport acabou saindo com um 3-3 ali. É óbvio que escapou o 3-2, faltando 30, 40 segundos. Mas, pelo que foi o primeiro tempo, o confronto podia ter sido resolvido muito, muito mais cedo, né? E eu tenho um grupo de WhatsApp que tem alvirrubros e rubro-negros e teve essa conversa assim. O rubro-negro falou, escapasse. Aí o alvirrubro respondeu, tu também. Então, assim, esse é o sentimento, de fato. Os dois é muito igual. Os dois sabem que podiam ter... O Náutico, acho que tem um sentimento maior de que podia ter matado. O 3-2 não mataria o confronto, que foi a vantagem que o Sport teve, né? O 3-2 não mataria o confronto, mas o Náutico teve apesar de não ter tido uma vantagem acima de um gol de diferença, mas teve futebol para fazer isso. Então talvez tenha um sentimento um pouco maior no torcedor do Náutico que podia ter matado de fato. Porque se o Náutico faz um 2-0, um 3-0 naquele primeiro tempo, como é que o Sport vai reagir? Como é que esse Sport vai reagir? Esse Sport de Roger, esse Sport que depende única e exclusivamente de peças individuais estarem bem, performarem, como é que esse time vai reagir? Então, assim, eu acho que acabou deixando tudo igual. O prognóstico para domingo, para mim, é muito parecido com o do domingo passado, com o Náutico com um leve favoritismo. Acho que a semana do Sport, com esse jogo no meio, independente do que acontecesse no jogo, já seria
Porra, é uma semana quebrada, com a partida na quinta-feira, não é na quarta, então você precisa chegar. O Sport não chegou ainda no Recife, no momento que a gente está gravando aqui na noite de sexta-feira. O Sport ainda não chegou no Recife. Então, assim, talvez. E o roteiro do jogo talvez dê um pouco mais de vantagem no retrato do Náutico para esse jogo de domingo. Eu colocava um 60-40 antes do primeiro jogo. Talvez eu coloque hoje um pouco mais, aí, um 65 para o Náutico, porque eu acho que o roteiro de como aconteceu a semana do Sport, quebrada com o jogo, com uma atuação tenebrosa, sofrendo para eliminar o Desportivo Ferroviária, que não tem mais calendário, com o Roger mostrando mais uma vez, em campo e fora de campo, que está perdido. Está perdido nas decisões que toma, está perdido nas declarações que dá. Vídeo contra tudo e contra todos, né, Fred? É isso, Lucas. Queria já trazer Atos agora para a conversa. E Atos, a gente participou, né, Atos, do pós-jogo no domingo passado. Só que o pós-jogo, a gente tá muito ainda sob o impacto do que a gente acabou de ver. É muito imediato. Você tem 10, 15, 20 minutos, entra no ar e você ainda está digerindo, formulando, como o Lucas falou. Veja como é um processo. Você sai da partida, sai da ilha, volta para casa, sai dos aflitos, volta para casa, liga a televisão, lê vários comentários, outras opiniões, outras visões, debate o jogo. É diferente. E aí, Atos, com essa semana separando, eu queria uma atualização da sua visão de como você enxerga agora em perspectiva aquele 3-3. Se o saldo, muito sincero seu, é de que, no final das contas, já que o jogo saiu do controle no segundo tempo, acabou sendo positivo, porque começa 0-0 nos aflitos, e obviamente qualquer torcedor do Náutico, se fosse perguntado, assim que acabou a fase de classificação, vamos fazer aqui um referendo, vocês querem um jogo só nos aflitos? Eu acho que 100% dos torcedores do Náutico aceitariam um jogo só nos aflitos, né, Atos? Isso, Fred. Eu já tinha uma visão, mesmo ali após o calor do jogo, diminuindo algumas situações que principalmente o torcedor, né, trouxe muito na ponta da língua em relação ao primeiro tempo. Eu estava num tom um pouco mais abaixo. Eu acho que o Náutico fez um primeiro tempo muito dominante. Isso aí realmente aconteceu, mas eu acho que de chances perdidas, clara mesmo, foi o lance de Paulo Sérgio, que na verdade foi antes até do pênalti, né? Eu sou muito da tua linha, Fred. Eu não gosto de ficar colocando um gol atrás do outro, porque para poder você chegar no terceiro gol, você tem que fazer o primeiro, tem que fazer o segundo, então não adianta você... O máximo que eu aceito é que o Náutico poderia ter feito 2-0. Eu não posso... Ponto. Que ninguém diga para mim que o Náutico poderia ter feito 3-0. Se Perfeito. Não fez nem o segundo, né? Exato. E mesmo a chance mais clara daquele primeiro tempo, fora o pênalti, foi antes do pênalti, tá? Teve alguns lances, por exemplo, Vinícius, uma arrancada, onde ele pega um pouco no contrapé, ele demora para poder engrenar, mas ele tem uma ótima finalização, tá? Na verdade, foi Thiago Couto que salvou aquele gol. Um dado que eu consegui nesses sites ultra especializados que os clubes usam, um dado que traz a probabilidade de gol antes da finalização e depois da finalização. E aquele chute de Vinícius, aquele chute cruzado de Vinícius, eu não vou lembrar o valor exato, mas ele tinha uma probabilidade de gol e após a finalização essa probabilidade aumenta. Isso significa que a finalização foi muito boa e o mérito vai mais para o goleiro. Então, a chance clara foi com o Paulo Sérgio, que foi antes de 1-0. Seguindo muito dessa linha de que não teria como o Náutico fazer um 3-0 sem fazer o primeiro, o segundo, até porque vem outro jogo, né, Fred? Se o Náutico faz 2-0, até o Lucas tocou nesse ponto, como se daria o time do Sport reagindo a isso? Eu meio que tento responder isso, Lucas, dizendo o seguinte, veja, o próprio ambiente do jogo talvez seja combustível suficiente para poder o Sport reagir, porque foi mais ou menos isso que aconteceu no segundo tempo. A atmosfera da partida... Mas no 1-0, né? No 1-0. No 3-0, talvez a ilha porque 3-0 eu nem cogito. No 2-0, talvez a ilha jogasse de uma outra forma, tá? Mas quando o time bota 2-0, talvez o time volte um pouquinho mais, queira tentar controlar o resultado, e aí uma questão de ímpeto do adversário, no caso do Sport, pelo ambiente. Muita gente pontuou a questão da torcida no segundo tempo.
também a torcida, mas na verdade um ambiente de decisão, tá? Você não está jogando contra a Desportiva Ferroviária, com todo respeito à Desportiva Ferroviária. Você está numa decisão, uma decisão que está tendo uma visibilidade maior por ser dois times capazes, dois times próximos, tanto é que o Náutico tem mais encaixe, tem mais coletivo, mas o Sport tem mais investimento, a folha do Sport é maior, tá? Então isso traz um senso ali dos jogadores em campo de dizer, pô, estamos na decisão, a gente tem que correr atrás do resultado. Eu acho que foi muito isso que aconteceu no segundo tempo e poderia acontecer num virtual 2-0 que o Náutico fizesse, já trazer o Sport ali de volta para o jogo. Mas mesmo assim, mesmo nesse primeiro tempo que foi muito dominante do Náutico, o Sport teve suas chances. Veja, se o Náutico perdeu um gol, entre aspas, eu acho que não foi uma chance tão clara, com o Dodô na entrada da área, a bola vinha muito difícil, ele tentou pegar de primeira e acabou chutando por cima. Mas teve um lance que Zé Roberto também teve uma boa oportunidade num pivô de Barleta, sabe? Teve uma defesa de Muriel na cabeçada acho que foi Zé Gabriel que deu a cabeçada, Muriel faz uma defesa com a perna, uma bela defesa. Isso, então veja, e já no segundo tempo também, que o Sport jogou melhor e conseguiu a virada, Luiz Felipe perde um gol assim, de cara com o Thiago Couto, que Thiago Couto, assim, ele foi muito feliz naquela defesa, porque se você vê aquele lance de câmera lenta, e foi um lance pouco destacado, tá? Eu acho que esse lance ele só não é mais claro do que o de Paulo Sérgio no início do jogo. O Thiago Couto... Eu nem acho que foi tão pouco destacado. Eu acho que essa é a grande defesa de Thiago Couto no jogo. Total, porque ele antecipa. É como se ele adivinasse o que fazer. Ele já vem com as mãos erguidas para poder dar umas palmadas na bola. É fantástico essa defesa. Porque era o único local que ele conseguiria fazer essa defesa. Qualquer outra coisa que Luiz Felipe ia fazer, a bola ia entrar e ele acertou exatamente o local onde Luiz Felipe tentou dar uma tapa por cima. Então, veja, até mesmo no segundo tempo, que a visão correta foi de que o Sport foi melhor, o Náutico teve suas chances. O Náutico teve suas oportunidades de fazer um gol, mesmo sendo um time que não estava jogando tão bem naquele momento. Mas fora tudo isso, Fred, eu queria destacar algo que eu já queria ter falado sobre isso no pós-jogo e eu acabei esquecendo, tá? Porque eu acho que vai servir um pouco para esse próximo jogo, tá? E ainda mais com esse ambiente, né? A gente tá vendo na imagem aí em destaque Hélio dos Anjos e Roger, e para mim isso acabou sendo simbólico. Pode ser que, na verdade, não tenha acontecido nada do que eu vou falar agora, mas eu usei isso como simbolismo, que foi pouco antes de começar a partida, o Sport estava entrando em campo, os times estavam entrando em campo, a torcida do Sport estava fazendo aquela festa, a torcida do Náutico também, e a câmera focou em Hélio dos Anjos, e Hélio dos Anjos estava vendo tudo que estava acontecendo na torcida e ele estava esboçando um grande sorriso. E lá no fundo, a câmera também pegou o Guilherme dos Anjos, que também estava com um grande sorriso no rosto, passando a impressão de que eles estavam vivendo, Hélio dos Anjos com sua experiência, Guilherme mais novo nesse ambiente, vivendo a experiência de um grande jogo. E logo em seguida, o próximo corte da transmissão foi em Roger, e ele estava dentro do banco de reserva com a cabeça baixa. Pode ser que ele foi lá amarrar o cadastro do sapato. Mas, para mim, acabou sendo muito simbólico essa imagem. E talvez seja tônica até multiplicada para esse jogo de volta, né? Talvez essa diferença de espírito seja uma das maiores que eu já vi em dias que antecedem uma decisão. Eu realmente não lembro, pelo menos não a visão talvez do Sport em relação ao adversário. Posso ter uma falha aqui em tentar captar o sentimento de uma visão do adversário em relação ao Sport há 2-3 dias de uma final, mas eu nunca vi o Sport chegar para uma final tão fora do eixo e tão fora da concentração necessária para uma final. Tão franco atirador, não no aspecto técnico em si, mas no entendimento dessa diferença. Porque tem algo que eu acho que é importante que seja dito antes da final. A gente comenta futebol o ano inteiro. Então a gente comenta futebol em dezembro, quando os times estão se reapresentando. A gente comenta os reforços. A gente comenta o comecinho de janeiro, quando os times estão saindo dos primeiros treinos, estão fazendo seus primeiros jogos.
E Fred, Lucas, Cássio, Thiago Minhoca, Ravel, Cássio Cardoso, Cabral Neto, Antônio Gabriel, não importa que veículo, todo mundo tem uma visão do que é um trabalho feito corretamente, do que é um trabalho com planejamento preciso, executado dessa forma, inclusive, e todo mundo entende quando as coisas vão no remendo, vão no tentando ajustar com o trem andando. Traz um jogador ali, daqui a outra semana traz outro, experimenta isso, experimenta aquilo. E essa final, para mim, ela coloca frente a frente justamente aquilo que todos nós consideramos que é o certo a se fazer. Se representa no dia 15 de dezembro. Antes da reapresentação, os jogadores já tinham recebido uma cartilhazinha da comissão técnica do Náutico, dos exercícios para fazer em casa, da forma para se representar. Você tem dias de trabalho. Basicamente, todos os jogadores do Náutico já tinham sido contratados e chegaram no começo do trabalho. Dos jogadores que vão para essa segunda partida da final, 9 estiveram na estreia, 8 estiveram no ano passado. Toda uma continuidade. Quantas vezes Hélio repetiu o time? Ou mais do que isso, quantas vezes Hélio protegeu o eixo principal do time, a alma do time? Então, se a gente, há 2 dias de uma final, desconsiderar tudo isso para resumir em sentimento, camisa e qualidade técnica do jogador, a gente está desprezando o nosso próprio ano de trabalho, do que a gente julga certo e do que a gente julga errado. No dia da representação do Náutico, o Sport estava votando o seu novo presidente. Então, essa final ela é, antes de tudo, a final de um trabalho que foi planejado e executado com impecável precisão contra um arremedo. Agora, esse arremedo do Sport poderia ter encontrado um rumo. E Roger, infelizmente, não conseguiu passar nem perto até aqui de dar um rumo e de diminuir essa diferença. Tá? A diferença de construção ela é maior do que a diferença de perspectiva de favoritismo, Lucas. Eu concordo. Agora sim, eu queria pontuar só uma coisa assim. Não tinha como ser diferente. O arremedo. O arremedo é um cenário que o Sport não tinha como brigar contra. O Sport parou, vamos aos pontos, né? Parou de jogar no dia 7 de dezembro, foi a última rodada da Série A, daquela forma, como foi o ano 2025, aos cacos mesmo. Crise política no clube, eleição. Então, assim, o Náutico largou na frente porque tinha que largar na frente mesmo, porque acabou, acho que acabou quando, a Série C? Outubro? Metade, segunda quinzena de outubro. Então, assim, teve um tempo de planejamento. Foi beneficiado por isso também, né? O arremedo tá posto, o Sport tinha que ter achado armas para fazer com que esse arremedo minimamente andasse no trilho. Ganhou jogos, resultadista aí, conseguiu atingir a segunda colocação, que muitos, até eu, em determinado momento, achei que não conseguiria. Achei que o Sport talvez tivesse que jogar umas quartas de final ali, não conseguiria atingir a classificação direta para a semifinal, mas não tem evolução, não tem time, não tem coletividade, tem muito pouco. A única coisa que eu posso falar do time do Sport hoje é qualidade individual, de um Filipinho, de um Yuri Castilho, de um Barleta, do goleiro, porque não há, de Zé Lucas, que só foi ser titular ontem, no time reserva de Roger. Então, assim, não há coletividade. Essa tecla tem que ser batida, porque, assim, quem é que dá a coletividade ao time? Por mais que seja em um mês e meio, vamos colocar um mês e meio aí, um pouco mais de um mês e meio, é na conta do treinador. Então, Roger tinha que ter feito um trabalho aí para buscar isso e não conseguiu. Ponto, não conseguiu. Pode ganhar o jogo? Pode ser campeão? Pode. Foi para os aflitos com resultado igual. Então pode. O torcedor do Sport que comprou o ingresso, que vai para os aflitos, vai confiante, vai achando que pode acontecer. Pode acontecer tudo. Eu tenho certeza que, apesar de tudo que o Sport passou essa semana, do pau de cima a baixo que a gente deu ontem,
e que o Twitter, se você abrisse ontem e hoje ainda, repercutindo, é cacete, é negatividade, é dizendo que o time não joga nada, que Roger tem que cair. Mas quem comprou o ingressozinho para os aflitos no domingo, vai achando que pode ser campeão. Vai entrar lá achando que pode ser campeão. Porque afinal, enfim, as coisas podem se igualar. Então é isso, eu acho assim que a questão da coletividade, para mim, é inaceitável o esporte ser esse arremedo que é dentro de campo. O arremedo geral faz parte, mas dava para ser melhor dentro de campo. Se tu me permite um pitaco, não sei se tu ia mudar a pergunta para mim. Não, pode, claro. Porque eu tenho uma opinião sobre esse time do Sport, porque o Sport eu acho que tem, não sei se ele se deu conta, tá? Mas ele tem, na minha visão, uma espinha dorsal fortíssima, e tudo que foi montado em torno dessa espinha dorsal, eu acho que acaba prejudicando a própria espinha dorsal, tá? Então é um problema de montagem de elenco. Porque você veja que espinha dorsal que eu acho que poderia bater de frente com os melhores times da Série B, tá? Talvez seja uma das espinhas dorsal mais fortes da Série B. Thiago Couto, Marcelo Aju, Filipinho, Zé Lucas, Barleta e Yuri Castilho. Pega essa espinha dorsal, monte um entorno de forma minimamente adequada e você tem um time favorito para o acesso. Se o Sport hoje não é considerado um favorito para o acesso, tem a questão da coletividade, eu estou deixando isso de lado, que isso só vai ganhar com o tempo. Mas se lá na frente esse Sport não for um dos favoritos ao acesso, é porque o entorno disso não foi bem feito. E é um problema que nasce na origem ali, na montagem do elenco, no enxerto que foi feito em torno dessa espinha dorsal. Dá uma olhada agora na semana do Sport, que eu não vou dizer que ela foi oposta do Náutico, porque queira ou não queira, nos pênaltis a classificação veio e obviamente que ninguém aqui vai fingir que não avançar é a mesma coisa, tá, de avançar. O fato de ter seguido na Copa do Brasil acalma o que dá para acalmar, mas não ilude. Tá muito difícil você puxar fios minimamente seguros de sustentação para o trabalho que vem sendo desenvolvido. Então, já não bastasse o Sport estar passos atrás na construção e na estabilização de uma característica de jogo, de um time titular, não é nem de uma forma de jogar. O Sport não tem 11 definidos, o Sport não tem um perfil de jogo definido, o Sport tem uma ideia que muito vaga, inclusive, tá? E que essa própria ideia ela vai mudando aos poucos. Já não bastasse tudo isso, você tem um jogo numa quinta-feira à noite no Espírito Santo. Se esse jogo fosse na quarta, era até mais fácil administrar, mas numa quinta, por exemplo, o Sport precisou de uma semana em que treinou na segunda-feira com jogadores que não atuaram contra o Náutico, que foi basicamente o time que jogaria na quinta-feira na Copa do Brasil, que começaria jogando. Então você fez um trabalho na segunda-feira só com jogadores que não enfrentaram o Náutico. Na terça, você embarcou para a Vitória. Na quarta-feira, aí sim, o Sport fez um trabalho amplo, já no Espírito Santo. E eu até falei no pós-jogo. Roger, nesse treino de quarta-feira, Lucas, Atos, todo mundo assistindo, ele trabalhou, por exemplo, mais uma vez, o sistema defensivo saindo com a bola sob uma linha alta pesada. Ou seja, o treino de quarta-feira não foi para pegada esportiva na quinta. Foi um treino, mesmo estando lá no Espírito Santo, foi um treino visando a final do campeonato. Até porque a superioridade técnica do Sport contra a desportiva realmente não pedia um treino específico para a desportiva. Bastava ter colocado a bola no pé e feito uma partida. Ô Fred, imagina Chiesa e aquele outro atacante um pouquinho mais gordinho dando pressão. Não tem condição nenhuma. Isso. Então, assim, bastava que o Sport tivesse tido mais ímpeto e mais paciência, controle de bola básico para ter engolido a desportiva. Tá? Como até ensaiou que engoliria, mas isso acabou não acontecendo.
Nessa sexta-feira que a gente está gravando esse vídeo, o Sport ainda nem chegou no Recife, mas fez um trabalho também já de treino visando o Náutico no Espírito Santo de manhã e, obviamente, vai trabalhar no sábado. Ao contrário do Náutico, a tendência é que o Sport faça um treino mais pesado no sábado, tá? Visando o jogo. Por si só, já é uma preparação acidentada. Por si só, já foge completamente de um roteiro ideal de preparação. Seja de concentração, seja no aspecto físico. Mas, para além disso, houve um aumento muito considerável na temperatura interna. E na pressão de fora para dentro, na pressão da torcida em cima do treinador. A ponto, Lucas, da gente estar vendo aqui o post de Roger, onde ele diz contra tudo e contra todos. Numa semana em que eu não sei quem é esse contra tudo e contra todos. Porque assim, eu não vi... Ok, ele poderia estar se referindo à CBF que marcou um jogo na quinta noite? Não é. Até poderia, mas não está. Não é. Algo que a FPF tenha feito? Nada. Algo que o Náutico tenha feito? Nada. Não existe nenhum fator externo para se criar um discurso de contra tudo e contra todos. Se não existe um fator externo, esse tudo e todos, ele é a torcida e ele é a imprensa que cobre o clube. E, de fato, nesse momento, nem sempre isso acontece, mas parece que 90% da mídia que cobre o clube está no mesmo tom, pelo menos, da bolha da torcida nas redes sociais. A gente viu um post do próprio Sport, não é o post do 45 minutos. Não é o vídeo de Fred, Lucas e Cássio criticando o Roger. Não é a postagem de Antônio Gabriel dando fim, dando cheque, não um fim, mas um cheque no trabalho de Roger, ou da postagem de Camila dizendo que o Sport é um deserto técnico, ou dos comentários de quem fez o jogo. É o próprio Sport postando a sua classificação e centenas e centenas e centenas de comentários criticando o Roger. Eu olhei ontem, Fred, faltando, assim que acabou o jogo, 15 minutos depois eu entrei no Instagram do Sport. 15 minutos. Sim. Tinha mais de 2.500 comentários já. E assim, obviamente não li os comentários, mas a primeira vista ali era fora Roger, fora Roger, fora Roger, fora Roger, fora Roger, fora Roger. A gente abriu uma enquete no nosso pós-jogo com 4 opções. Demitir Roger imediatamente. Não levar Roger para os aflitos. O que consideramos bem radical, convenhamos. Segunda opção era demitir Roger, aconteça o que acontecer nos aflitos. Obviamente aí eu estou excetuando o Sport jogar igual ao Real Madrid. Tocar a bola, meter 3-0 do Náutico trabalhando bola, e aí obviamente você vai ter visto a evolução. O que a gente considera a demissão pós-título seria, de novo, o Sport ao Deus dará, sobrevivendo, dando chute fora da área, num contra-ataque, goleiro defendendo pênalti e por aí vai. A terceira opção era só demitir em caso de derrota, de perda de título, e a quarta opção era não demitir. Quase que durante o programa inteiro a gente chegou a ter mais de 2.000 votos. Foi a enquete com mais respostas da história do nosso chat. Variou de 70% a 75% de respostas para as duas primeiras opções. Ou seja, 70% a 75% da torcida encerrou o trabalho de Roger. Apenas havia uma diferença entre nem dar o jogo do Náutico... E foi o que ganhou, né? Que foi o que ganhou. Isso. A maioria não daria o jogo do Náutico. Chegou a ter uma diferença maior, chegou a ter 44%, terminou com 38%, 39%. E até porque eu e Lucas, a gente foi pela manutenção de Roger para essa final. Cássio ainda ponderou que com o título talvez mantivesse, ou seja, o próprio tom da gente no programa foi abaixo do tom que a torcida já estava. Então, Lucas, a gente teve ali um jogo que de alguma forma representou o fim, ou em xeque-mate ou em xeque, do trabalho de Roger, tá?
E a gente precisa dizer o seguinte: todas as vezes que isso acontece, ninguém é campeão 2 dias depois, né, Lucas? Assim, não, é difícil você buscar a casa. A gente lembrou do caso do Sport contra o Bahia, né, na Copa do Nordeste. Isso, Ney Franco, né? 17, né? 17. Ney Franco ali, que chega já naquela final completamente cambaleando e o Sport perde a final e ele é demitido no vestiário. Na Arena Fonte Nova, já vem o comunicado de que ele não seria mais treinador do Sport e, obviamente, o Sport não levou aquele título. É muito difícil, é uma situação muito difícil assim, de Roger. É uma situação difícil da diretoria também, de tomar essa decisão, assim, por conta dessa proximidade do jogo. Novamente, a gente está gravando na noite de sexta-feira, o Sport nem chegou no Recife. Eu não sei se o presidente estava lá no Espírito Santo, se não estava. Então, assim, é uma situação muito complicada. E eu reforço o que eu falei no começo, falei ontem, é uma coisa que, de fato, tem que dar esse jogo, não tem o que fazer. Aparentemente, não há nenhum problema de relação, de que os jogadores não vão jogar por ele, que vão querer derrubar ele no final, isso não vai acontecer. Então, dá esse jogo e vê o que acontece. Mais uma vez, vê o que acontece, como viu o que ia acontecer no domingo passado, viu o que ia acontecer ontem, viu o que ia acontecer nas outras partidas, que ele escalou Marlon Douglas de camisa 10, entre outras invenções aí que ele fez durante esses poucos meses de trabalho de Roger. Que infelizmente, estão caminhando por esse lado, tá? Sim. Sempre bom. Eu também considero, infelizmente. Eu fui um defensor da vinda de Roger dentro do mercado que existia. Na realidade, não era o primeiro treinador de ninguém, nem do próprio Sport, nem de Ítalo, nem de Matheus, nem de Cadico, nem de ninguém. Mas diante do cenário, do que foi acontecendo, de como as portas foram se fechando, de como algumas portas, o próprio Sport foi fechando, como é o caso do Léo Condé. Então, assim, é o que tinha. E eu acho que foi uma aposta válida para um pernambucano, para um pernambucano para um início tão atribulado que o Sport teve. Então, é uma pena que o trabalho se encerre dessa maneira. Vamos ver o que acontece domingo. E quais serão as decisões da diretoria, dependendo do resultado que acontecer no domingo. Atos, talvez você tenha acompanhado o trabalho de Roger mais de perto até do que eu e Lucas nos últimos anos, porque o Náutico transitou na mesma divisão que Roger conseguiu 2 acessos consecutivos. E no cenário de mínimas opções que o Sport tinha, trazer um treinador emergente da Série C fazia sentido. Eu, por exemplo, preferia Roger do que ir para um Zé Ricardo, por exemplo, que era um nome que restava, que flutuava. Tá? Eu preferia Roger. Eu acho que o fato de ter dado errado até aqui, não só na condução do time, mas nas posturas, nas conduções do elenco, porque um treinador de um time como o Sport precisa administrar mais coisas do que um treinador de um time como Londrina, porque um treinador de um time como o Sport precisa administrar ter a gente aqui falando mal dele. Ter a gente sem procurar coisas boas depois de um 0-0 contra o Desportiva. Talvez no Londrina ou no Atlético ele tenha um ambiente em que a harmonia externa dê mais tranquilidade para que ele faça a sua condução interna. Mas hoje ele não tem sido sequer um para-raio. Ele tem deixado que os raios cruzem o trabalho dele e atinjam os próprios jogadores, quando ele mesmo não faz, como fez com o Thiago Couto em entrevistas, que ele acaba indo contra o jogador. Tá? E vem tendo uma postura muito, muito, muito forte, tá? Às vezes mais forte do que o necessário nessa relação. Mas, Atos, eu queria a tua visão de se esses 2 meses que a gente viu o Roger... Porque uma coisa é ver no Londrina, outra coisa é ver no Atlético. Né? Quando a gente está vendo do lado de casa, a gente vê com mais amplitude. Se mudou tua visão de Roger, tua perspectiva de carreira até do treinador? Fred, eu sou muito descrente do mercado de treinadores. Então, os poucos treinadores que me chamam a atenção, eu brinco que eu deixo anotado ali numa caderneta, sabe? Às vezes eu risco, às vezes eu não, fico acompanhando o trabalho desses treinadores. Só a título de exemplo, um dos topos da minha lista hoje em dia ainda é Daniel Paulista, por exemplo. É um cara que
dependendo do desenrolar, é um cara que eu acho que pode treinar o Náutico, dependendo do momento que o Náutico esteja. Mas não só de uma primeira prateleira, que eu considero a Ana Paulista primeira prateleira da Série B. Vamos pegar uma prateleira mais abaixo? Eu gosto muito do Igor Magalhães, que teve problemas no CSA, ficou naquela situação que acabou que o CSA foi rebaixado ali, que ninguém entendeu, de repente tá o CSA rebaixado, mas é um cara que, pela forma de jogar, por ser um cara ofensivo, e isso para mim ganha muito quando duas coisas no treinador que eu gosto. É um esquema tático muito claro, fugindo de ser genérico, e quando é ofensivo. Quando junta as duas coisas, melhor ainda. Então o Igor Magalhães é um cara que eu ainda vou acompanhar o trabalho dele, que é um treinador que me chama a atenção. No caso de Roger, era parecido com essa situação de Igor, tá? É de uma prateleira de Série C, gostava demais da forma que o Atlético jogava, tá? O Atlético tinha noções táticas, assim, muito modernas, de você ver o time funcionando com nenhum reloginho, o jogador pegava a bola, o jogador procurava um lugar do campo e depois ele ia acionar um ponto futuro, porque sabia que o outro jogador já ia estar naquele local. Tudo funcionava muito bonitinho. Eu não consigo ter certeza se isso vem do trabalho do treinador, mas é o mais óbvio de se acreditar. Então, coloquei Roger lá no meu caderninho, muito pelo trabalho no Atlético. O trabalho do Londrina, ele já não foi no mesmo patamar do Atlético, e já tinha evidências do que tudo que a gente está vendo, que é o mais problemático de Roger no esporte, principalmente as entrevistas, já acontecia no Londrina, tá? Quando o Londrina perde do Náutico, faça um exercício aí, o torcedor do esporte que quiser, vá pegar a entrevista coletiva, Náutico 2-0 no Londrina, fora de casa. A entrevista coletiva de Roger é um desastre, e ele já estava reclamando de pressão no Londrina, com todo respeito ao Londrina, mas, pô, se você está reclamando de pressão lá, se você chegar no esporte da vida, isso vai aumentar vertiginosamente. E eu já risquei o nome de Roger, Fred, porque é muita coisa que está acontecendo em torno dele que já me faz descartar o nome de não ser mais uma opção. E o pior não é um campo, tá? Porque eu acho que no campo, Fred, na parte tática, de evolução do time, tinha muitos descontos a ser dado para Roger. Veja, olha o turbilhão que ele chegou. O Sport na maior confusão. Não sabia com que parte do elenco ficava. Se ficava com o elenco inteiro, se ficava com parte. Uma turma se representou, outra não se representou e fica negociando com os jogadores e tenta reformular o elenco, que apesar de eu ter dito que foi, na minha visão, mal formado, mas é num contexto muito difícil, porque quase todos os times da Série B já tinham montado seu elenco. Então, Carpini vem sofrendo algo parecido no Fortaleza. O que sobra... você formar um elenco na sobra de mercado é difícil, tá? Então, às vezes, falta opção. Então, todos esses descontos poderiam ser dados a Roger. Qual é o maior problema de Roger? Para mim, é dois. As decisões dele em campo, que são totalmente incoerentes e que ninguém vai compreender. É ninguém mesmo, tá? Se você perguntar a qualquer treinador que esteja aí, Abel Ferreira, ou você perguntar a Hélio dos Anjos, ou você perguntar a Renato Gaúcho, eles não vão entender quando você diz que vai bancar House ao invés de Thiago Couto. Não tem como você conceber isso. Essas decisões que não fica só em House e Couto, se estende para outras posições também, e principalmente eu acho que é a forma que ele está se comunicando com a imprensa e com a torcida, porque não faz nenhum sentido. Eu acho que Roger, assim, eu não sei se Roger vai ter vida longa no esporte, mas se tiver, Roger, a dica que eu te dou é o seguinte, eu não posso falar assim, para de dar entrevista, porque é meio que protocolar você dar coletiva. É obrigatório. Pelo menos a de jogo é obrigatório. Exato. Seja o mais sucinto possível. Explique coisas básicas, porque, veja só, a maioria dos treinadores não são conhecidos por suas entrevistas. Às vezes é uma entrevista tão padrão que o cara dá a coletiva lá e ninguém vai lá assistir a coletiva do cara. Isso não é relevante. As suas coletivas estão sendo ultra relevantes. Todo mundo vai assistir porque sabe que em algum momento você vai falar alguma bobagem. Então é melhor descartar isso do seu horizonte de, olha, quer saber uma coisa? No coletivo eu vou ser padrão, porque ele está se prejudicando nas coletivas. E é muito difícil levar isso tudo para uma decisão, tá? É muito difícil que você acabe de conseguir uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil e a postagem do treinador seja contra tudo e contra todos. Porque talvez ele poderia dizer a mesma coisa atraindo a simpatia, que era, agora é hora de todo mundo junto.
Agora vamos dar um abraço. A positividade que ele tanto fala, né? Ele tanto fala, vamos veja olhar só. coisas positivas e... Exatamente. Ao invés de contra tudo e contra todos, agora é a hora de todo mundo dar as mãos. Agora é a hora de esquecer o que passou e abraçar visando o jogo. Mas é o contra tudo e contra todos que ele optou por ir. E o meu maior questionamento é que a gente já viu Henderson fazer isso no esporte. Henderson talvez tenha sido o último que utilizou dessa lógica de trabalho enquanto treinador, tá? Talvez Yuri Romão, enquanto presidente, tenha utilizado esse conceito também para o clube, mas externando no microfone, numa coletiva, foi muito Henderson Moreira, naquela crise ali de 2023, tá? Então, só que, nesse momento, Roger, ele tem que entender que todo mundo está se sentindo o tudo e o todos. Eu acho que é contra mim, Lucas acha que é contra ele, Cássio acha que é contra ele, o repórter acha que é contra ele, o torcedor acha que é contra ele. Porque Roger, quando fez um gol da vitória, ele se vira pro torcedor e bota a mão no vidro. Então, assim, não pode ser contra todos. Porque será que os jogadores não estão mais a favor da torcida do que do próprio Roger? Né? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. E a gente agora leva essa questão da intranquilidade do ambiente para a intranquilidade das decisões, para a instabilidade do time. É fundamental a gente entender, Lucas, que do jogo de volta da semifinal contra o Retrô, em que o Sport vence por 3-2 de virada, para o jogo de ida da final, foram 6 mudanças no time. Tá? Das 6, 2 eram retornos obrigatórios. Filipinho e Barleta. E eu ainda vou botar na conta que Thiago Couto no lugar de House, goela abaixo do treinador, também era obrigatório. Então a gente teve 3 mudanças aí. Mas 2 dessas mudanças, elas foram muito mal digeridas por todo mundo, que foi formar um meio de campo com Zé Gabriel, Pedro Martins e Marlon. Tá? Na coletiva, no Espírito Santo, ele já sinalizou mais 3 ou 4 mudanças no time. E mais do que isso, sinalizou que, como a gente já sabia, como a gente já imaginava, como a gente já tinha dito, tá? Dentro do pré-jogo, e até do pré-jogo que eu e Cássio fez do jogo contra a Desportiva, Zé Lucas e Iago Felipe seriam utilizados no jogo contra a Desportiva para ser uma ponte para a final. Então eu acho que essas 2 posições, Lucas, não tem discussão. O meio de campo vai ser formado com Zé Gabriel, Zé Lucas e Iago Felipe. Eu acho que aí não tem muita dúvida. E também estico para dizer que Zé Roberto não será o centroavante. E as minhas certezas acabam aí. Porque ele pode simplesmente trocar Zé Roberto por Coutinho, mas não é impossível que ele jogue Castilho para a posição de centroavante e coloque Gustavo Maia, protegido por ele, do grupo que ele resolveu abraçar, ou até um Depena caindo por ali, seria uma opção. Depois a gente fala de Aju na defesa, mas nesse meio e ataque, Lucas, o que é que você enxerga, até onde vai o limite da mudança que Roger pode fazer? Eu acho que o meio de campo vai ser esse que você falou, né? Zé Gabriel, Zé Lucas e Iago Felipe. Ele vai fazer esse meio de campo mais forte, vamos dizer assim, até para tentar conter, tentar dar uma ajuda ali ao Augusto Pucci no que a principal característica mais positiva do Náutico, que é aquele lado esquerdo ali, com Vinícius, com Yuri, com o Dodô caindo eventualmente por ali também. Então, assim, eu acho que ele vai dar esse reforço no meio de campo, com a entrada de Zé Lucas e de Iago Felipe. E aí são as dúvidas. É Coutinho, é Castilho na frente? Achismo. Eu acho que ele vai de Coutinho, com Castilho e Barleta nas pontas, e vai guardar... Sem tanto intervencionismo, né? Eu iria sim. Eu iria sim também.
E eu acho que ele vai assim, é tudo suposição, né? É tudo suposição. A gente já quebrou a cara quantas vezes com o Roger aí nesse campeonato pernambucano de achar que vai dar uma sequência agora, vai repetir, não vai. Aí vem com o Marlon, vem com o Pedro Martins e por aí vai. Mas assim, o que eu acho é que vai com o Coutinho de centroavante mesmo, apesar do caminhão de gols. Caminhão não. Da quantidade de gols que ele perdeu ali no jogo contra o Desportivo Vitória. Da caçamba de gols. Uma caçambinha de gols. Então, eu acho que esse é o cenário do time aí do meio para frente do Sport. Eu também iria dessa forma, tá? Eu acho que Zé Lucas e Iago são certezas, a saída de Zé Roberto, como eu falei, é uma certeza, e eu não seria tão intervencionista como o Roger costuma ser. Mas Castilho finaliza melhor. Ok, mas vamos dar a Castilho a possibilidade de cair para a direita. Porque eu até brinquei com o Cássio no programa. Se ele jogasse da direita, o cair da direita para ele é sair do campo. Se ele jogar de centroavante, o cair da direita para ele é se afastar do gol. Quando ele está na esquerda, o cair para a direita dele é se aproximar do gol. Um pouco do que Maia faz, que a única jogada de Maia, inclusive, é a jogada que gera o terceiro gol do Sport, e é a puxada para a direita e a batida. Tá? Com o Filipinho, com o Iago Felipe, essa esquerda do Sport tende a ser mais forte do que foi na Ilha do Retiro. Então, assim, pode-se preencher aquele vazio para que Castilho entre mais na área e jogue junto com Coutinho, né, Lucas? Eu até acho, assim, eu até não acho uma temeridade você ter um Castilho nessa função aí de 9. Um cara de velocidade, de arrasto. Mas, quando você olha, se você tirar Castilho aqui da ponta esquerda e botar no 9, quem vai jogar aqui? É Maia? Se for Maia, não existe. Se for Depena, eu aceito. Porque você está deixando mais força no meio de campo, mais proteção. Eu aceitaria um Depena. Eu não aceitaria um Maia. Eu não aceitaria um Maia. Maia não dá. Mas Maia não assim, dá. Pelas escolhas, eu acho que se abrir a vaga ali, a brecha, quem vai entrar é Maia. Jogou 80 minutos, 85 minutos. Mas pode ter passado até do ponto esses 85 minutos, né? Pode ser. Vamos ser. Mas assim, um Depena poderia ser, mas ao mesmo tempo jogou mal, né? Então é difícil. Roger costuma puxar quem jogou bem. E aí, Lucas, tá lascado, então. Tá lascado. mas aí tem um jogador, tem um que jogou bem e que é uma contraposição de uma defesa que jogou muito mal na Ilha do Retiro, que é a Ju. E eu acho que a vontade de Roger de recolocar a Ju no time tá muito alta. Muitas pessoas especulam que ele poderia fazer a direita no lugar de Pulse, já que o Náutico veio muito forte por ali. Eu acho que é muito radical a mudança, mas eu não duvido que a Ju ganhe a vaga de Ramon nesse time, tá? Benevenuto venha para a esquerda e a Ju fique ali pela direita. Eu não acho impossível, não. Eu vou me surpreender se ele fizer. Para mim, também. Até positivo, assim, porque a Ju, de fato, quando sai do time, não estava mal. Eu até acho que o Benevenuto entrou bem. Ele fez uma mudança ali. Benevenuto entrou bem, foi mal na final, obviamente, está claro, mas quando entra no time, entra bem. A Ju jogou muito bem contra o Desportiva. Com e sem a bola, assim, né, Lucas? Com e sem a bola, mas mesmo assim, eu me surpreenderia muito, muito mesmo, se ele lançar a Ju de titular na vaga de Benevenuto. Se tivesse tempo, eu abraçaria essa ideia de a Ju no lugar de Pulse. Se tivesse tempo. Porque conter aquela jogada de Vinícius com Yuri, com Dodô, é bem importante, tá? Não é aqui não é mais a base, o sub-20, que quando conteve do lado direito, o Náutico, quando conteve o lado direito da defesa do Sport, né, e esquerdo do Náutico, o Náutico foi pro outro lado e fez de Rafinha uma porta aberta. Aqui não. Aqui, se você consegue conter, do outro lado já é por si só mais estruturado, tá? Isso. Agora, já haverá possivelmente uma outra mudança na tentativa de conter essa jogada, que foi a mudança que foi feita no intervalo, que é diminuir o bote e o ímpeto de Barleta e Castilho. Que eles começaram o jogo na ilha orientados a dar o bote, a marcar indo para frente, a agredir quem tem a bola do Náutico. E isso gerou um rombo
dos dois lados. Então, no segundo tempo isso foi corrigido. Eu já imagino que até pelo Sport não ser o mandante, o Sport vai aproximar mais, seja Castilho, seja Maia, seja Depena, quem jogar pela esquerda, e Barleta vai aproximar mais da linha de baixo. O Sport vai povoar mais, diminuir esse espaço, porque eu vi alguém que falou, e eu concordo muito, não é que o Náutico engoliu o Sport pela esquerda, pela direita, pelo centro, é que o Náutico engoliu o Sport fazendo a mesma jogada. O Náutico engoliu o Sport com a mesma bola 4, 5 vezes. Né? E era uma triangulação que não era contida. Tá? Só era contida quando já estava nos finalmente, na bola dentro da área. Então, eu acho que é por aí que o Sport vai tentar se reequilibrar para o jogo. Falados. Uma última, eu debatendo, a gente fez um programa lá no Timbucast, tá? Tentando entender a parte tática do Sport, e numa conversa com o João, que faz o programa lá junto comigo, ele identificou que uma das chaves que acabou sendo do jogo, e é desse time do Sport, é a questão do Zé Gabriel, tá? O Zé Gabriel, que é sempre... todo mundo olha com um tom mais crítico para ele foi muito culpado pelo terceiro gol do Náutico, mas o que aconteceu no primeiro tempo, para você não ver o Sport conseguindo sair tocando a bola e o Náutico sendo bem sucedido na marcação-pressão, é porque as linhas de passo para Zé Gabriel estavam todas fechadas. Quando o Zé Gabriel ele não participa dessa saída de jogo, o Sport se complica. No segundo tempo foi feito toda uma arrumação para conseguir achar espaços para poder Zé Gabriel, a bola passar para o Zé Gabriel. E aí isso destravou o Sport conseguiu jogar melhor no segundo tempo. Mas agora vem Iago, Felipe e Zé Lucas para melhorar essa saída de bola, né? Porque era algo urgente. É inacreditável como o Roger foi focado na força física. E detalhe, uma força física que eu considero meio imaginário, achar que Pedro Martins e Marlon são referenciais de força física de vamos pra briga, né? Não acho que são jogadores de referência. São jogadores de ótima vontade, de muita dedicação. Ponto. Ponto. Mas não são. Demais. Não são. Porra, não é Jair e Patrick ali no auge do Sport que você tinha força. Anselmo, que tinha força. Não são, né? Enfim, cartas na mesa. E as que não estão na mesa, não é que estão na manga do treinador, não. É que ninguém sabe nem onde estão as cartas que não estão na mesa. Quero agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo e convidar, a partir das 14h do domingo, um super pré-jogo e aí depois o pós-jogo. Grande abraço a cada um de vocês.